Olá, bem-vindo a mais uns objetos com história e este tem histórias e história. É as Crónicas de Inglaterra, do Froissart, que era um cronista do tempo do nosso Fernão Lopes, ou seja, do tempo de Dom Fernando e de Dom João I, enquanto Fernão Lopes escreveu um bocadinho mais para a frente, e este é mesmo Dom Fernando e Dom João I. E este livro é herdeiro do meu pai, e como eu acho que já disse várias vezes, o meu pai estudou História, e é um livro antiquíssimo que eu já tentei recuperar, mas o preço de recuperar é imenso e não vale a pena pelo valor. Mas nós encontramos aqui a história de Portugal e encontramos aqui a história de Filipe de Lencastre e tudo isso, mas exige muita paciência e uma lupa. Não sei como é que eram os olhos das pessoas destes séculos, mas isto obviamente não é desse século, é uma edição posterior, mas mesmo assim não sei como é que eram os olhos destas pessoas, porque os meus precisam sempre de uma lupa. Ou seja, quando, para mim, os livros, eu tenho aqui vários que herdei do meu pai, e fico tão contente quando estou a estudar uma época e de repente vou aos livros que herdei e encontro um que tem informação. É assim como se fosse uma mensagem do além de que posso continuar por ali porque vou em bom caminho. As crónicas são, no fundo, romances históricos do tempo. Quem pagava as crónicas era quem tinha direito aos elogios e, portanto, no fundo, era publicidade ao regime que financiava o relato. Mas, apesar de tudo, tem sempre detalhes muito detalhado sobre as roupas, a vida e muita informação. O importante é cruzá-la com outra informação. Por exemplo, o Froissart tem, obviamente, uma visão inglesa, que era quem pagava a conta, mas temos depois o Lopes da Ayala, que é até um cronista muito independente, mas que está, obviamente, pelo lado de Castela, e depois o Feijão Lopes pelo lado de Portugal, e depois mais à frente, depois há muitos outros e começam a ficar cada vez mais sofisticados. Ler estas crónicas é sempre bastante um exercício de concentração, mas é do cruzamento destas informações que depois eu me sinto segura para avançar para uma visão minha. E que no fundo depois eu digo sempre é a minha Filipa, a minha Inês de Castro, porque exatamente resulta do cruzamento deste trabalho árduo, mas depois daquela impressão que me ficou de quem foram estas personagens. Por isso, este livro é precioso pela ligação afetiva e também pela informação.